Fala pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Monaco Talks. Eu e o meu parceiro Eliezer vamos entrevistar hoje o Anderson Ricardo, grande empresário aí, né? Um cara que tem os holofotes voltados para o mercado da música. Ele vai contar toda a trajetória dele, toda a história, né, de sucesso que ele carrega e também essa nova jornada que ele está caminhando atualmente aí, que é uma jornada recente, mas já tem várias transformações aí no mercado da música acontecendo e ele vai contar tudo aqui pra gente hoje, tá? Anderson, seja bem-vindo, tá? Ao Monaco Talks, é um prazer ter você aqui, um cara de ponta aí do mercado, um cara que a gente conhece o coração, sabe as suas intenções, a gente acredita realmente que você vai fazer uma revolução no mercado da música com o que você vem proporcionando aí, né? E a nossa ideia é trazer isso pra galera, também contar um pouco, né, dessa trajetória de sucesso, que o sucesso atualmente tem várias pessoas que falam N coisas a respeito dele, só que a gente quer ouvir, né, o propósito é realmente ouvir quem tem sucesso, né, contar realmente o que tem por trás, o que faz na correria, é trabalho duro, é dedicação, como que funciona isso, né? E a gente quer começar, e, Anderson, conta um pouquinho pra gente do início, né? O pessoal sempre tem muita dúvida. Como que é esse começo, questão de mentalidade, se você já tinha, né, essa noção de onde você ia chegar, né, ou não, e como que foi esse começo lá por volta da sua pré-adolescência, adolescência, se você puder começar por esse ponto, o pessoal tem muita vontade de conhecer antes, né, um pouquinho do sucesso ali, para acompanhar toda essa trajetória. Olha, William, Eliezer, muito obrigado. Então, hoje eu tô com a voz um pouquinho meio ruim aí, mas, cara, que bacana estar aqui. Eu queria agradecer vocês pelo convite. E é um prazer enorme contar um pouquinho da minha história. Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade de 3 mil habitantes. Em Guaimbi, na verdade, tem 5 mil habitantes. Quando eu falo 3 mil, a galera lá fica brava, que é 5 mil habitantes. E 5 mil habitantes, nasci numa família simples, né, de cidade pequena, mas eu sempre tive comigo um sonho muito grande, assim, de conhecer o que tinha além do trevo da minha cidade. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui caminhando até o trevo, e aí eu vi aquela estrada que passa lá, BR-153, e lembro que um senhor que estava passando de bicicleta, eu apontei assim pro lado e falei, cara, para onde vai essa estrada? Ele falou para mim, vai para Goiás. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Aí com 11 anos eu tentei fugir com o circo, que o cara falou para mim que ia para Goiás. Com 12 anos eu abri a minha primeira empresa, que eu vendia desinfetante de porta em porta na cidade de Lins, que é ali do lado. Eu ia de carona todos os dias. Com 14 anos eu consegui o meu primeiro emprego de carteira assinada. Com 15 anos de idade, eu estou assistindo um programa da Sônia Abrão e tinha um cara lá, que na época era o que tinha de. Estava começando, né? O coach, PNL e tal, em 1994. E o Lair Ribeiro, que é o doutor Lair Ribeiro, ele tinha acabado de vir dos Estados Unidos para implementar isso aqui no Brasil. E aí ele estava falando, lá no programa dela, que a pessoa tinha que ter meta. Ele falou: Você não tem uma meta? Eu falei: Cara, você não tem uma meta, né, bicho? Já tem 15 anos, não tem uma meta. Aí ele falou: fecha os olhos e coloca uma meta. Fala um valor na sua cabeça. Assim. Aí eu pensei, o maior valor que eu consegui pensar foi R$ 1 milhão. Falei, cara, eu quero ter R$ 1 milhão. Aí ele falou: agora, até quando? Quantos anos você vai ter quando você tiver R$ 1 milhão? Eu falei, pô, eu tenho 15, eu vou dobrar, né? 30. Aí eu coloquei uma meta, que até os 30 anos de idade eu ia conseguir R$ 1 milhão. E nisso, eu narrava rodeio, trabalhava numa rádio comunitária que tinha aberto lá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, cara. Um dia eu tô fazendo um programa lá na rádio, passa um caminhoneiro lá que escutou meu programa, ele escutava sempre que ele passava, e ele foi lá para falar para mim que ele gostava do meu programa e tal, e ele falou para mim que ele morava em Goiás. Ele falou, cara, se um dia você quiser ir para Goiás, bicho, eu te levo. Falei, cara, um dia eu vou ser para Goiás. Eu doido de querer saber que tinha em Goiás, né? Porque Goiás já me acompanhava já há algum tempo. Um dia, cara, eu saí, isso eu já estava com 16 anos, saí da rádio, caminhando para ir para a escola, que eu saía da rádio e descia para a escola. À noite, eu estava à noite. O programa acabava 10 para 7, eu tinha 10 minutos para chegar até a rádio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, essa cidade aqui, como é que eu vou conseguir R$ 1 milhão aqui? Naquela época, R$ 1 milhão representava muito Era mais do muito, que né? representa É. hoje. Aí eu pensava, cara, R$ 1 milhão, quando não tinha noção, eu falei, deve poder comprar essa cidade inteira aqui, né, bicho? Então como é que eu tenho que sair daqui? Aí, enquanto eu pensava isso, eu vi o caminhão do Mário, que era o motorista que tinha lá, que ele passou, porque ele tinha família em Guaimê, que ele era de Guaimê antes de mudar para Goiás.
E aí ele pegou e bati lá no caminhão dele, perguntei que dia que ele ia pra Goiás. Ele falou, cara, eu vou amanhã cedo. Eu falei, cara, eu vou com você. Ele falou, você vai? Eu falei, vou. Que horas? Ele falou, ó, 10 horas da manhã você vem aqui no caminhão. Bicho, aí do caminhão até minha casa eu comecei a pensar, onde o caminhão tava parado, cara, eu vou lá, mas eu vou pra onde? Aí eu cheguei em casa e falei pra minha avó, vó, tava de férias na escola, eu fazia o 2º ano do ensino médio. Eu falei, eu tô querendo ir pra Goiás. Aí ela, vai fazer o que lá? Ela falou, você sabia que você tem um tio lá? E eu não lembrava disso, porque o irmão da minha mãe morava lá. Aí a minha mãe, ela se separou do meu pai, eu fui criado pela minha avó paterna, né, por essa avó, mãe do meu pai. E por isso que eu abri minha primeira empresa com 12 anos, porque a minha avó, ela criou eu e a minha irmã com salário mínimo. Então, eu vendo aquela necessidade ali de Quis mais ajudar. dinheiro, eu abri minha primeira empresa. Chamava Interpol Produtos de Limpeza, vendia desinfetante. Eu mesmo fabricava os desinfetantes. Pegava 2 litros de água, enchia os 2 litros de água, colocava meia tampa de óleo de eucalipto dentro da garrafa e meia tampa de óleo de eucalipto fora da garrafa. Passava a mão assim, porque quando a dona de casa ia cheirar, a garrafa estava cheirosa. Ah, E 3 gotinhas daquela tinta bisnaguinha, sabe? uhum. Aquela tinta xadrez que colocava em cal para Sim. pintar a casa. E tinha verde e azul. A azul custava R$1 e a verde custava R$1,50. Só porque eu tinha que ter 2 produtos, entendeu? Mas o que mudava era só Um a cor. mix de 2 produtos. Era só, o que mudava era Com só a 12 cor. anos já tinha o marketing na cabeça. Já. E aí eu descobri que o óleo de eucalipto é óleo e não se mistura com a água. Então, quando eu ia mostrar, o óleo estava tudo em cima. Aí um dia eu cheguei no meu professor de química e falei, velho, eu desenvolvi um produto, só que tá com problema, porque o óleo fica em Não cima. tá diluindo. Aí ele falou, coloca detergente de pia, que o detergente de pia vai misturar com o óleo, que vai misturar com a água. Cara, eu colocava detergente e resolveu o problema. Aí comecei a vender, comprei minha primeira bicicleta, meu primeiro aparelho de som, tudo com essa empresa. Que legal. Aí, beleza, voltando aqui no dia Indo de pra Goiás. Goiás, É. Aí eu liguei para um tio meu, falei, ó, pra esse meu tio que morava lá, falei, eu vou ficar aí 2 semanas, mas na minha cabeça, eu ia para Goiás e não ia voltar nunca mais para Goiânia. Cara, no outro dia eu tava lá, no caminhão, e fui embora para Goiás. Ele ia me deixar em Tubiara, que de Tubiara, o meu tio morava em Rio Verde, de Tubiara para Rio Verde eu tinha que pegar um ônibus, só que eu fui com o dinheiro contado, cara, eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus. E o Mário, que era o caminhoneiro, ele tava carregado o caminhão de chocolate. E ele me deu uma caixa de chocolate, porque ele carregava em Marília e levava lá para o Tocantins, e ele cortava Goiás para ir. Uhum. E aí ele me deu uma caixa, eu vendi a caixa de chocolate na rodoviária, pra pagar a passagem. para pagar passagem para chegar em Rio Verde. Beleza, aí cheguei em Rio Verde, cara, fiquei em Rio Verde, e na cabeça lá do meu tio ia passar só as férias, que faltava 2 semanas para acabar a férias. Mas na minha cabeça eu não ia voltar mais. Cara, eu falava para ele, vou dar uma volta. E ia para as rádios tentar achar um emprego. E nisso eu fiquei 3 meses lá, cara. Caramba. E não ia embora, e não ia embora, não ia embora, não ia embora. Nisso a minha avó mandou meu pai lá me buscar, porque eu não voltava. Meu pai pegou a Belina que ele tinha, viajou 1.000 quilômetros e foi lá me buscar. Quando ele chegou lá, eu falei, pai do céu, não vou embora mais não. Porque a primeira vez que eu tinha ido em cinema era lá, cara. Em Goiânia não tinha cinema, em Goiânia não tinha nada, né? Eu falei, aqui tem barzinho, que eu fui aqueles barzinhos, cara, que negócio. Eu falei, não vou voltar pra aquela cidade mais não. Aí ele falou assim pra mim, ó, tá bom, então eu vou te dar 1 semana. Se em 1 semana você arrumar trabalho, a gente fica. Se você não arrumar, você volta. Cara, e aí intensifiquei, batendo nas áreas lá de Rio Verde e tal, e não conseguia. Cara, aí eu consegui um emprego num bingo. Eu cantava as bolas, sabe? 12, 18 e tal. Uhum. 3 dias que eu tô no bingo, a Polícia Federal vai lá e leva o bingo e prende todo mundo. Eu fiquei 3 horas Nossa. preso. Fiquei preso não, fiquei sob custódia da Uhum. polícia por 3 horas lá, enquanto eles iam, né? Quem estava envolvido, quem não estava envolvido, aí me liberou, viu que eu tava só começando lá no negócio, eu só cantava as bolas, e aí acabou que fiquei desempregado de novo. E aí no último, cara, faltava assim uns 2 dias para vencer o prazo que ele me deu. Ele chegou em mim e falou assim, ô Anderson, meu pai, eu encontrei uma rádio aqui ouvindo, aqui do lado aqui de uma cidade chamada Santa Helena de Goiás, cara. Você fica só tentando as rádios aqui, vamos pra lá. E eu sou um cara que eu tenho muita fé em Deus, né? Eu converso com Jesus Cristo o tempo todo como se ele fosse uma pessoa. Aí eu fui dar uma caminhada, falei, Senhor Jesus, essa rádio aí que meu pai falou aqui em Santa Helena de Goiás é a nossa única esperança. Cara, eu preciso que funcione. Senão eu vou voltar pra Goiânia. Qual era meu medo? Se eu voltasse pra Goiânia, podia ser que eu nunca mais saía. Eu ia ficar frustrado, né? Uhum. Ia entender que as coisas eram muito difíceis, tal, não sei o quê, e podia estar lá até hoje.
Aí eu peguei, cara, e falei, pai, você tem dinheiro? Ele tinha R$10, eu tinha R$10. Porque eu tava ajudando meu tio lá na oficina e ele me dava o dinheiro. E eu podia morar lá. Dava para ir e voltar só. Aí nós fomos no ônibus. Quando chegamos lá em Santa Helena de Goiás, que é uma cidade de 60 quilômetros de Rio Verde, hoje é uma cidade de 40, 50 mil habitantes. Quando eu cheguei lá, a gente perguntou na rodoviária onde era a rádio, né? Porque na época não tinha internet para procurar e tal. Aí baixei lá na rádio, cara, e conversando com Jesus Cristo, porque era a última chance. Meu pai no caminho falou: ó, se não der certo, amanhã cedo nós já vamos embora para Goiânia. Eu falei: vai dar certo, vai dar certo. Senhor Jesus, não deixa eu voltar, não. Não, vai dar certo, vai dar certo. Beleza. Quando eu chego na rádio, eu já falo que eu sempre tinha o mesmo discurso, né? O mesmo pitch. Não, porque eu trabalhava numa rádio em São Paulo, não explicava que era uma rádio comunitária, numa cidade de 5 mil habitantes. Uhum. Aí a recepcionista chamou o gerente da rádio. E o gerente da rádio falou assim: cara, nossa, que engraçado, cara. Hoje de manhã o locutor sertanejo meu aqui pediu pra sair. Olha só. Ó, vou fazer um teste com você. Beleza. E eu era locutor sertanejo. O gerente da rádio gravou um piloto comigo lá, gravei como se fosse um programa e tal. E aí, cara, ele pediu pra eu esperar na recepção e chamou o dono da rádio. Aí o dono da rádio passou, me cumprimentou mais ou menos tal, e entrou lá pra escutar o meu piloto. Aí o Gilberto saiu e falou: ó, você pode vir aqui? O seu Alcides, que é o dono da rádio, quer conversar com você. Aí me levou lá. Quando eu cheguei lá, o seu Alcides falou pra mim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Locutor com voz grave, boa, igual a sua, parece um monte aqui. Mas eu quero gente aqui criativa. Ele vai abrir o microfone. O Kenio, o cara que era o sonoplasta, é meu amigo até hoje. Falei com ele agora, recente, no Instagram. Hoje ele é um grande locutor e tal, nas rádios lá em Goiânia. Aí ele conta depois que passou, eu sempre falo, toda vez que eu encontro ele, a gente fala desse episódio. E ele era o sonoplasta, o dono da rádio falou: ó, ele vai abrir o microfone e você vai dizer uma frase. Se eu achar que sua frase é criativa, o emprego é seu. Caramba. Tudo ou nada ali, né? O meu pai olhou assim pra mim e falou: e agora, né, cara? E agora? Aí ele contou 1, 2, 3, cara. Eu lembrei uma frase que eu falava no rodeio. Aí eu falei: sapateia, mulher feia, esfrega a bunda na areia que eu quero ver a coisa vermelha. Primeira coisa que veio, você falou ali. Cara, ficou aquele silêncio, assim, meu pai baixou Um a olhando cabeça. pro outro. O Kenio, Que eu o Kenio me fiz? falou depois que ele falava assim: cara, cada louco que me aparece aqui. De repente, cara, o dono da rádio começa a bater palma assim e fala: contrata, Gilberto. Nunca vi tanta criatividade num menino só. Aí me contratou, me Você chamou foi lá. destemido ali, né? É. Ousado, né? Me chamou na sala lá, o gerente. Falou: ó, você vai ganhar 2 salários mínimos. O salário mínimo era R$151. Eu ia ganhar R$302. Só que você tem que estar aqui domingo à noite. Porque nós vamos fazer alguns testes com você no horário da meia-noite às 5 da manhã. Então, domingo você já tem que estar morando aqui. Isso era uma quinta-feira. Aí, beleza. Quando eu saio da rádio, meu pai fala assim: Anderson do céu, você é muito doido, cara. Você apertou a mão do cara, falou que você vai estar aqui domingo, pra você trabalhar segunda como, bicho? Eu falei: ô pai, vem cá, Deus tá operando, olha. Uhum. Já Primeira arrumou parte emprego, já foi, né? já arrumou emprego. Daqui, e a gente não podia perder o ônibus, senão ainda era o último ônibus, a gente ia dormir na rodoviária, porque não tinha dinheiro pra pagar o hotel. Uhum. Aí ele falou: como é que nós vamos fazer? Eu falei: ó, peraí. Daqui da rodoviária, daqui da rádio, até chegar na rodoviária, ele vai arrumar uma casa pra nós. Cara, eu fui olhando assim, né, pra ver se uma placa de alugas. De repente eu vejo uma placa de alugas numa casa muito simples, assim, um barraquinho assim. Aí tinha uma senhora na frente. Aí eu falei: tá alugando a casa? Ela falou: tô alugando, tá, a minha irmã. Eu falei: quanto que é? Ela falou: meio salário mínimo. Eu falei: pô, vou ganhar 2. Meio salário mínimo já dá. Eu falei: ó, então fala pra irmã da senhora que domingo à noite eu chego aqui, fala: pode tirar essa placa aí. Aí ela: não, mas precisa dar um dinheiro. Eu falei: não, moça, ó, senhora, pode guardar, que domingo eu chego aqui e já pago na hora. Nossa. Cara, aí quando eu virei as costas, meu pai falou: você é mais louco que eu imagino. Você já falou pro cara que vai chegar aqui. Você alugou uma casa sem ter o dinheiro. Eu falei: pai, Deus já arrumou o emprego, já arrumou a casa. Agora, de agora até chegar na casa do meu tio, ele vai arrumar o dinheiro. Aí entramos dentro do ônibus, correndo e tal. Estamos no ônibus, eu comecei a ver, né, o que ele tinha, né? O que a gente tinha para poder levantar o dinheiro rápido. Aí eu falei: ô pai, o que você tem de valor que dá para vender? Abelina. Aí ele falou: tem a Belina, mas a Belina não dá tempo de vender rápido assim. E se nós vender, como é que nós vamos, né? Locomover, Fica sem carro, né? ficar sem carro. Aí eu falei: você tem mais alguma coisa? Ele falou: cara, eu trouxe um violão que um cara me devia e me pagou. Ele tinha um bar lá em Goiânia, e o cara deu um violão para ele para pagar a conta.
Eu falei, o violão já dá. Já vale? E eu tinha pedido para ele trazer minha bicicleta na Belina. Eu falei, ó, já sei, a gente vende a bicicleta e o violão pro meu tio. Aí chegamos lá na casa do meu tio, convencei meu tio a pagar um salário mínimo no violão e na bicicleta. Aí um salário mínimo a gente ia pagar metade para alugar a casa e a outra metade daria pra gente comprar comida para esperar um mês até receber o primeiro salário na rádio. Cara, no domingo à noite, dia 20 de outubro de 2000, a gente chega lá em Santa Helena com a Belina. A minha tia deu pra gente um maleiro, assim, de um pedaço de um guarda-roupa, colocamos em cima da Belina, passamos no supermercado, enchemos de coisa, e ela deu um fogareiro pra gente. Então a nossa mudança era o fogareiro e esse pedaço de guarda-roupa. Aí chegamos lá. Cara, quando a gente chegou lá, não era a casa da frente que tava alugando, era um barraquinho no fundo da casa da frente que já era ruim a casa da frente. Nossa. Rapaz, eu nunca entrei num lugar Pior do que imagina. pior do que aquele, não. Nunca mais entrei num lugar pior do que aquele, graças a Deus. Cara, quando eu entrei no barraquinho, era um pedacinho assim, metade essa parte que vocês estão aí até na parede ali. Ô, Caramba. louco. Cabia só 2 colchãozinhos, né? Era a gente entrar e tinha fechar a 2 colchão. porta. Só que eu achei que a gente ia morar sozinho, cara. Aham. A gente não ia morar sozinho. Tinha que dividir. Quando eu deitava no meu colchãozinho assim, que eu olhava assim, tinha a parede assim, né? Que era uma cobertura de eternite assim, com a parede, e na parede passava uma família que ia morar com nós, que é a família de rato. Ah, Um ratinho, mas 3 filhinhos assim, passando assim. já tava lá já. Já tava tava lá. dominando a casa. Já tinha dominado. E no meio tinha uma calha que passava assim, quando ela enchia, virava uma cachoeira, enchia tudo o quartinho de. Nossa. Aí eu falei, pai, mas é provisório. É só tudo eu acho que é provisório, sabe? Eu falei, não, é provisório. Vai passar daqui um mês quando a gente receber o salário. Vai Aí a ver gente algo vai. melhor já, né? Beleza. Aí fui trabalhando ali na rádio e tal, não sei o quê. Cara, dá dia 10, o dia de receber na rádio, um mês depois que eu já tô. O meu pai fala, você vai receber hoje? Eu falei, vou. E meu pai por ali, não tinha arrumado emprego ainda e tal. Aí eu falei, vou não, lá na rádio nunca atrasou. Ele falou, porque não tem mais o que comer, acabou as coisas. Eu falei, não, fica tranquilo. Chegar lá na rádio hoje, já vai ter lá o cheque, lá o dinheiro, né? Aí a gente passa direto no mercado e faz uma comprinha e vamos comer comida. Boa, comprar umas carnes e tal. Beleza, cara, quando eu chego na rádio, a recepcionista ela falou, ó, vai ter uma reunião agora e tal. O dono da rádio pediu uma reunião. Bicho, o dono da rádio chama uma reunião e fala assim, ó, vocês sabem, tem gente que trabalha aqui com a gente há 20 anos, a gente nunca atrasou o salário. Mas esse mês nós tivemos um problema que a prefeitura aqui do lado não pagou. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pagar só mês que vem os 2 salários. Nesse mês Nossa. Em 20 anos nunca atrasou, é na sua vez. Rapaz. Cheguei lá e falei, pai, temos um problema. Ele falou que não vai pagar agora, só daqui a 30 dias. Meu pai falou, cara, vamos Já ver o que a gelou gente na tem. hora ali, né? Vamos ver o que a gente tem pra comer. Quando a gente abriu o pedaço do maleiro lá, o maleiro, o pedaço do guarda-roupa, tinha só aqueles macarrãozinho cabelinho de anjo, sabe? Aí, atrás do nosso barraquinho lá, tinha um pé de manga verde. Aí meu pai falou, já sei. Quando eu era jovem, a gente comia manga verde refogada. Nós ficamos 30 dias comendo um macarrãozinho cabelinho de anjo com manga Caramba. verde refogada. Aí depois foi melhorando, tal, a gente melhorou. Depois tivemos dinheiro para trazer a mudança de Goiânia que meu pai tinha, os móveis lá. Aí foi indo, aí eu mudei, fui para Caçu, em Goiás. Aí Caçu, cara, aí cada lugar que eu chegava, eu sou muito criativo, eu inventava um monte de outra coisa para ganhar dinheiro. Então trabalhei de assessor de imprensa da Câmara de Vereadores, trabalhei de assessor de imprensa da prefeita de Mineiros, depois eu mudei para Mineiros. E aí, no meio disso tudo lá, sempre pensando em R$ 1.000.000, um dia eu falei, cara, nisso eu já estava com uns 6, 7 anos trabalhando em rádio, 2006, 2007. Falei, cara, até agora eu não consegui juntar nada, velho. Ali você tinha quantos anos mais ou menos de idade? Uns Tinha uns 22? 24, 25. 24. Já tinha uns 23, 24 anos. Aí eu falei, cara, que eu nasci em 82, 2006, tinha 24. É. Aí eu falei, cara, até hoje, bicho, eu só trabalhei, não juntei nada, deixei Goiânia lá pra trás, até hoje não fiquei rico ainda, né? Falei, acho que eu tô achando que rádio não vai me fazer ficar rico não, bicho. Que eu olhava pros caras que tinham 30 anos de rádio. E Não tava não era como rico? você queria, né? ganhava, andava ali com a mesma moto e tal, não sei o quê. Cara, aí um dia eu falei, cara, eu acho que eu preciso buscar conhecimento. Mas naquela época era difícil, né? Não tinha internet, assim, da facilidade que a gente tem hoje. Aí um dia eu ganhei um ingresso, cara, pra ir numa palestra de um cara que chamava David Camelot. Era a história de um cara que tinha virado, que ele era morador de rua, camelô e ficou milionário. Aí eu chamei um amigo meu para dar rádio para ir comigo.
e deu ingresso pra ele, aí não foi nós dois. Quando acabou, cara, a palestra, eu saí de lá e falei, velho, eu vou conseguir R$ 1 milhão, velho. Esse cara morava na rua, o cara ficou milionário, bicho. Aí ele mostrou lá que ele tinha uma Land Rover, que só ele e o Adriano Imperador tinha. E o Ronaldo Fenômeno tinha o mesmo carro que ele. Eu falei, puta, a mesma casa que ele. Eu falei, cara, saí de lá e falei pro cara, velho, você viu, bicho? Dá pra ficar rico? Ele virou pra mim e falou, deixa eu explicar uma coisa pra você. Por isso que eu nunca esqueci essa frase, eu tenho uma mentoria que chama isso, 1 milhão por causa dessa frase. Ele virou pra mim e falou, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí que aconteceu com ele só acontece em 1 milhão. Aí depois eu fiquei pensando nessa frase dele, eu falei, velho, 1 em 1 milhão. Teve vez que eu já acreditei em coisa que nem tinha um. Então, se tem um em 1 milhão, quem falou que eu não posso ser esse um? Se ele foi esse um, né, o cara do camelô lá, por que eu não posso ser também? Cara, resumindo, hoje nós estamos em 2024, nós estamos falando de quase 20 anos desse dia aí. Esse rapaz que falou isso trabalha na mesma rádio, ganha lá os mesmos R$ 2.000 dele todo mês e tem a mesma moto. Eu já Caramba. viajei muita coisa, aconteceu muita coisa, enfim. Mas voltando à história, aí eu pensei que rádio não ia deixar eu rico. Você já entendeu Já isso, né? entendi. E eu sempre pensando nisso, como é que eu vou ficar rico, como é que eu vou ficar rico. E eu, até então, cara, eu não tinha carro, andando a pé. A Belina do meu pai ele vendeu pra um ferro velho por R$ 300, que a Belina não andava a mandar. Aí eu falei, cara, como é que eu vou ficar rico, velho? Eu falei, pô, eu tenho que pensar alguma coisa. Aí eu com o meu radar ligado, né? Falei, vai aparecer oportunidade. Eu sempre orando, conversando com Deus, falei, vai aparecer oportunidade. Mesma oportunidade que me tirou de Goiânia vai aparecer para deixar eu rico. Aí, cara, um dia, eu chego na cozinha da rádio lá, tem um locutor de uma rádio de Jataí, que era perto disso, eu já morava em Mineiros, em Goiás. E aí esse cara tava convencendo os locutores ali a fazer uma parceria com ele. O que ele fazia? Ele tinha contato com os grandes escritórios de São Paulo e ele foi o último ano que pôde vender, que foi 2006, o último ano que pôde vender show em comício, sabe? O último ano. 2004 ou 2006. Aí ele pegou e tava falando pros locutores lá que ele fazia o seguinte: ele entrava em contato com os artistas, os locutores ali só tinham que buscar os candidatos e vender o show, e aí eles dividiam a comissão. Metade para ele, que tinha dado a ideia, e metade para mim. Aí ele foi embora. E os caras começaram a falar ali. Ele deu um cartão dele para cada um e tal. E deu para mim, que tinha acabado de chegar ali, pegou a conversa pela metade. E aí os locutores começaram a falar entre eles. Ah, cara folgado, velho. Tá louco? Ah, quer vir aqui, quer que eu trabalhe para ele, dou metade para ele. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ligar para esse cara. Eu fui o único que liguei para ele. Eu liguei para ele e falei, ô irmão, bom. Cara, deixa eu te falar uma parada. Como é que é esse negócio aí? Ele falou, não, você vai pegar os cantores e tal, e você vai visitar os prefeitos aí, os candidatos, e vai tentar vender o show, e aí a gente divide a comissão, que o escritório paga a comissão para nós. Cara, comecei ligando, e aquela correria, aquela loucura, e vai. Comecei a vender o primeiro show, o segundo show, comecei a vender na região, e eu dando metade para ele, e eu feliz, né, porque sem ele eu não tinha entrado no negócio. Uhum. Cara, e vendendo. Bicho, consegui levantar um dinheiro assim, cara. Aí, nisso, tinha aberto uma Ford lá na minha cidade. E aí eu fui fazer um flash ao vivo lá pra rádio. E aí tinha um carro lá que era um Ford K, um novo Ford K na época, cara. Cara, olhei pra aquele carro, cheirei os bancos. Falei, cara, esse carro vai ser meu, velho. Esse carro vai ser meu. Vou conseguir vender os shows que eu vou comprar esse carro. Até final da campanha eu volto aqui pra comprar esse carro. Todo dia eu ia lá e falava pro vendedor, não vendeu meu carro, né? Ele falou, não, cara, ninguém quer comprar esse carro. Eu falei, é meu, velho. Fica guardado aí. Beleza. Aí um dia eu entro no estúdio, com esses mesmos locutores no estúdio, e aí eu entro e começo a falar, não, essa data aí eu tenho, pô, essa data aqui, então não sei o quê. Aí eu entrei assim, peguei um papel que eu tinha que pegar lá, saí, não dei nem moral pros caras, falando no telefone, vendendo show. Aí eu escutei na hora que um cara virou e falou assim, coitado, ele acha que ele é empresário de artista, velho. Ele acha que ele é vendedor de show. Beleza. Aí escutei aquilo, nem liguei, fui pra lá então. Cara, aí consegui levantar o Ford K, custava R$ 16.000 na época. Consegui ganhar R$ 10.000 vendendo shows, as comissão. Uhum. Fui lá e comprei o carro, parcelei os outros 6.000. Fui lá e comprei o carro. Cara, quando eu cheguei com esse carro na porta da rádio, velho, não mandei tirar os plásticos. Fiquei um ano andando com o carro sem placa e sem plástico, com plástico pra mostrar que era novo. No zero. Cara, quando eu cheguei na rádio, tudo saiu lá pra Tudo mim. se mordendo. Como é que você comprou isso? Eu falei, fingindo que eu sou empresário de artista. Entendeu? Beleza, aí fui, aí gostei desse negócio de mexer com show.
comecei a mexer com os shows ali, vender os shows na prefeitura, tal, até que um dia eu tomei a decisão de sair das rádios. Porque tá compensando mais o... Tava compensando mais vender. E aí Vender fui o metendo show. a cara, velho. Fui metendo a cara. É o que eu ensino hoje pros caras, que os caras de hoje em dia não querem fazer isso, não. Peguei meu carro. Aí nessa época eu consegui trocar de carro. Vendi, eu dei lá o Ford Ka e peguei um Fiesta Sedan. Aí eu tava bonito já. Fiesta Sedan 4 portas. Só não tinha ar-condicionado. E era 1.0, mas o resto era um carro bom. Aí, bicho, comecei a vender show em prefeitura e tal. Beleza. Aí nisso, um dia eu chego pra vender um show numa prefeitura. Uma prefeita vira pra mim e fala assim: viu, você conhece aquele tal de gurizinho? Aí eu falei: qual? Não, é que a minha neta escutou uma música no YouTube e tem um gurizinho que fala assim: obrigado, Jaraguari, no meio da música. Uhum. Aí eu falei: não conheço, não. Aí eu falei: eu vou ver. Tá, beleza. No mesmo dia, eu chego pra ir lá na rádio que eu trabalhava, passei lá pra fazer alguma coisa, e um locutor lá pegou e me mostrou a música. E era essa música. Era um menino no violão cantando uma música, uns 14, 15 anos. E ele falava: obrigado, Jaraguari. No meio da música eu lembrei que a prefeita falou. Eu falei: esse menino aqui é da prefeita. Bicho, no mesmo dia, eu vou na outra rádio lá pra fazer uma propaganda do evento meu. E os caras estão tocando essa música na rádio. Falei: velho, parece que tem alguma coisa aí. Aí eu fui, comecei a pesquisar. Tudo que eu pesquisava só dava pra esse vídeo. Tinha mais, na época, tinha mais de 1 milhão de views já, no dia que eu vi. Aí eu falei: cara, que engraçado. E era um vídeo só com uma fotinha dele assim. E a música. E a música rolando. A música. Aí eu peguei e falei: cara, vou procurar ele no Orkut. E na época do Orkut, Uhum. vocês lembram do Orkut? Sim. Aí eu peguei, fui pro Orkut, pesquisei, gurizinho, não aparecia nada. Aí, cara, eu achei um perfil que tava escrito assim: Luan Santana Gurizinho. Falei: deve ser esse, né? Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra ele: ô, tudo bom, tal, sou um empresário aqui de Goiás, queria ver como é que fazia pra contratar um show seu e tal. Aí ele pegou e, cara, demorou 2 semanas e me respondeu. Mandou uma mensagem de volta com o telefone de uma menina que era compositora da música. Porque o que aconteceu? Enquanto isso, lá no Mato Grosso do Sul estava acontecendo o seguinte: ele gravou essa música no churrasco lá da família. E aí, o cara que gravou bem amadorzinho e tal. E aí foi mostrar a música para ele e pra família dele, eles não gostaram. O Luan quebrou o CD, falou: não, ficou uma bosta, não gostei e tal, não sei o que, deixa pra lá. Só que o cara foi e lançou a música no YouTube. E a música começou a viralizar no YouTube naquela época já. Começou a viralizar. E aí, cara, começou a tocar lá no Paraguai, na divisa com o Paraguai. E o primeiro show dele foi em Bela Vista, no Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Um cara ligou pra ele, o cara que trabalhava na rádio, ligou pro pai, conseguiu o telefone da casa do pai e falou: ô, quanto que é o show do seu filho? O pai, sem saber o que estava acontecendo, falou: show do meu filho? Ah, cara, sei lá, paga a gasolina e a cerveja pra nós aqui, nós leva ele. Aí o cara falou: não, você não tá entendendo, vai dar muita gente, vai dar assim 2.000 pessoas. E como, cara? Pô, beleza, aí Caramba. foram, fizeram o show, foi o primeiro show dele. Nisso, volta pra Goiás, eu faço o segundo show. Eu vendi o show pra prefeita. Da netinha que queria o show? Quando eu voltei pra prefeita, ela falou pra mim que até 25 mil reais ela pagava. Quando eu ligo pra compositora que estava no lugar de empresário, ela virou e pediu R$ 1.000 pra mim. Nossa. Porque era o que eu estava Ganhando entendendo ali. Aham. Aí eu peguei e falei: não, vamos fazer o seguinte, eu vou vender por R$ 10.000. Eu fico com 5 mil pra mim, te dou 5 mil. Aí ela: nossa, vai ser um maior show que nós vamos vender. Já Mas ela estourou, não vai né? acreditar que 5 mil, beleza. Dia 2 de novembro de 2007, ele vai lá pra fazer esse show. E aí, cara, umas meninas desmaiando, um monte de coisa acontecendo. Eu falei: cara, tem alguma coisa aqui, velho. E nisso, eu tinha conseguido juntar pra meta de 1 milhão R$ 30.000. Tinha Tava 30 mil longe, né? guardado. E isso tava quantos anos? E isso eu tava com 25, 26 anos. 25, 26 por aí. 25. Isso foi em 2007, então nasci em 2002, 25. 25 anos. 5 anos tinha 30 mil. 25. Não, 20, 2000, é isso mesmo, 25. Tinha uns 30 mil guardados. Aí, cara, comecei a vender show dele ali na região, fui vendendo e tal. Chegou um momento que a agenda toda era minha. Aí o pai dele chegou e falou: cara, por que você não vem ser o empresário dele? Eu te dou 50% da carreira dele, você vem pra cá, só que E eu quero que foca você nele. para com as outras coisas. E nisso eu tinha conseguido juntar mais 20, vendendo os outros shows ali e tal, tinha 50 mil guardado no banco. Aí ele falou assim: você investe mais ou menos o que eu já investi, que era 25 mil, que ele tinha feito um CD ali. E aí eu falei: pô, eu tenho 50 e poucos mil guardado, eu separo 25 para investir nele, e os outros 25
eu guardo pra viver, né? Porque eu não sei quanto tempo que vai Vai dar certo. Vai dar se certo, não não vai? vai ser. Beleza. Aí eu tava com o meu primeiro casamento, com a minha primeira esposa, nós mudamos pra Campo Grande, parei todas as outras coisas. Fui metendo a cara, fazenda e tal. Aí eu coloquei uma estratégia que eu criei naquela época, que eu ensino hoje, que é MDP, a multiplicação da presença, que é botar movimento na vida. Cara, por incrível que pareça, as pessoas têm muita dificuldade de entender isso, velho. As pessoas querem fazer as coisas sem o movimento. O movimento é o início do processo. Exatamente. Entendeu? O processo vai acontecer através de um movimento. E são movimentos contínuos. Que parece que não vai acabar nunca. Parece que você vai ficar cansado no meio, mas você tem que continuar. Tem uma O que frase que a aconteceu? gente gosta que fala: movimento gera movimento. Se Exatamente. você não tá no movimento, Aí eu falo, esquece. cara, movimento, pega um rio, bicho. O rio que tem vida tem o quê? Movimento nas águas. É, Que dá oxigênio, que vai dar prosperidade no rio. Represou, já Isso não aí. tem vida mais. Né? Água parada só dá dengue, velho. dengue, exato. Entendeu? Mas beleza. Aí comecei, cara, a criar um monte. Porque na minha cabeça eu já tinha certeza absoluta, assim como 2 mais 2 é 4, que ele ia estourar. Eu falei, tipo, pô, se eu sei que ele já vai estourar, o que eu preciso fazer? Prepará-lo para o estouro, só isso. Eu preciso preparar, só isso, cara. E Pra aí aproveitar ao máximo ali, né? fiquei focado em prepará-lo para o estouro. Aí eu falei, pô, já sei, tive uma ideia de fazer 3 meses de shows dele nas escolas. Aí eu fiz uma parceria com um jornal local lá que era distribuído gratuito no sinal. E aí eles colocavam, falando, quer levar o Luan Santana para sua escola, tal, não sei o que, não sei o que lá, liga aqui, eu ligava nas escolas também, tal. Era como se vendesse show, mas de graça. Só que toda escola tinha lá 600 alunos, 1.000 alunos e tal, e ele fazia, algumas ele fazia na hora do recreio, outros fazia no meio das aulas ali. Cara, e foi fazendo, foi fazendo. Isso eu acostumei ele com correria, porque era 3 shows por dia. Caramba. Segunda, terça e quarta, de quinta a domingo eu tentava vender os showzinhos. Eu acostumei ele com assédio, porque na escola hoje, se foi eu e você lá, a molecada vem em cima de nós pra tirar foto. É. Acostumei ele com assédio e acostumei ele com a questão de horários, né? Que tinha que cumprir horário, compromisso e tal. A agenda ali, né? Cara, eu trancava com ele numa sala e ficava fazendo pergunta pra ele. Porque como eu vim de rádio, eu sabia o que os locutores iam perguntar. O que os apresentadores iam perguntar. E treinando ali. Cara, e um monte de coisa acontecendo. Quando chegou em julho, 6 meses depois, eu fui no banco, eu tinha R$ 100 dos 25 mil que eu tinha guardado. Nossa. Porque depois acabou os 25, eu gastando. continuei pondo mais dinheiro e tal. Aí, cara, minha primeira esposa falou que isso só acontecia em filme, 2 filhos de Francisco. E foi embora. Aí fiquei sozinho lá e tal, não sei o quê, um monte de coisa acontecendo. Aí ainda estava divorciado para piorar a situação, e aquele rolo, e um monte de coisa E acontecendo. você com a frase 1 em 1 milhão na E ela cabeça. chegou a falar pra mim, ou eu, esse projeto aí, ou eu, ele, isso não vai virar nada não, entendeu? E aí eu falei, vai ser o meu 1 milhão, não sei o que. Pra você ter uma ideia, ó, ela foi embora mesmo de verdade em dezembro de 2008. Muda pra Londrina em 2009. Em 2009, porque foi assim, logo que a gente fechou a parceria com o Sorocaba, ele chama eu e o Luan e mostra uma música que ele tinha acabado de fazer, que era Meteoro. Olha que Que legal. foi que estourou foi que ali. estourou. Ah, ele. Aí depois a gente teve a gravação do DVD em Campo Grande. Cara, essa parte eu vou ter que contar. Porque ainda não tinha empresa e eu fiz toda o investimento do DVD no meu nome, pessoa física. No CPF ali. E eu ia fazer 27 anos no dia. O DVD era dia 22, dia 24 de agosto, eu ia fazer 27 anos. Nesse dia, eu acordei com 1.200.000 de dívida no meu nome, pessoa física. nossa. Você queria no Que queria em positivo, 30, consigo é. negativo. Mas aí eu falei, tava ali, cara, né? não, vai fazer esse DVD, vai explodir. Eu já tinha um acordo com a Som Livre, que eu já tinha ido lá no Rio de Janeiro, conversado com eles, que eles iam lançar se eu entregasse o DVD. Falei, cara, vai entregar, vai gravar pela Som Livre, estourar pela Som Livre, aí lançar, e vai ser um pipoco. Beleza, cara, quando eu acordo, uma chuva que Deus mandava, uma chuva. Chego no local do DVD, bicho, tinha chovido, molhado. Tudo empaçocado. O equipamento, não dava pra gravar o DVD naquele dia. Eu falei, e agora, cara? Eu tô com 1.200.000 de dívida no meu nome, pessoa física. Como é que Pressão vai vai lá em fazer? cima, né? Como é que vai fazer, cara? Aí eu peguei e falei, Jesus, o senhor não me trouxe até aqui com tudo que eu já passei pra ficar morrendo endividado com 1.200.000. Me dá uma luz. Aí, cara, nisso eu ligo pro prefeito lá de Campo Grande na época e falo, prefeito, pode mudar a data? Porque hoje não vai dar. Vamos fazer na terça, que era meu aniversário. Na terça, que é véspera de feriado, que era o aniversário da cidade na quarta-feira. Aí ele falou assim, cara, não dá.
vai ter o último show do Michel Teló no Tradição aí do lado. E aí, nesse local aí, que é no Parque das Nações Indígenas, vai ter um evento do Sesc. E, cara, eles vão ter que montar o circo. Eles já começam a montar o circo aí amanhã. Eu falei, nossa senhora. Aí liguei pra presidente do Sesc lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. A mulher falou pra mim que não tinha jeito, cara. Eu olhei pro menino, pro Gustavo, que é meu amigo até hoje, falei com ele ontem. Falei, Gustavo, me leva na casa dessa mulher aí, cara. Deixa eu falar com ela. Desligou o telefone na minha cara. Tal. Cara, quando foi lá, já abracei a mulher, comecei a chorar. Eu falei, você conhece alguém que tá endividado com R$ 1.200.000? Ela, não. Eu falei, eu também não, eu tô e tal, não sei o quê. Aí ela deixou, falou, tá bom. Então você tira tudo lá na quarta de manhã? Eu falei, tiro, tal, beleza. Aí mudamos a data pra terça-feira. Cara, chego no hotel, 350 convidados que nós pagamos. Nossa. Pô, chega pra avisar todo mundo, quem poderia ficar, poderia ficar. A gente ia continuar pagando. A dívida sai de 1.200 para 1,5 milhão. Aumenta a dívida. Porque ia ter que ficar mais lá. Os caras teve que cobrar um pouco mais do som e tal, não sei o quê. Cara, aviso todo mundo. Aí o Márcio, que era meu produtor na época, virou e falou, Anderson, tem um problema, cara. Terça-feira a gente tem um show lá em Goiatuba. Não dá tempo, cara. Como é que vai fazer? Falei, cara, peraí. Deixa eu pensar. Saí na chuva, cara. Tomando chuva, conversando com Deus. Falei, Senhor Jesus, me dá uma luz. Parece que toda coisa que eu tô tentando dar ideia aqui vem uma paulada, cara. Meu Deus. Aí eu falei, não, peraí. Deixa eu pensar. Nisso eu vejo um avião passando. Eu falei, já sei. Eu transfiro o show de terça para amanhã, segunda. Alugo um avião. Levo todo mundo de avião lá. Faz o show. Depois a gente volta pro DVD. Peguei o Márcio e falei, Márcio, vamos comigo lá no aeroporto. Vamos alugar um avião. Eu tinha vendido o show por R$ 35.000. Aí cheguei lá. Falei, se eu pagar metade no avião, ainda dá Já pra... compensou. Já ali, compensou. né? Cheguei lá, cara, o cara falou pra mim, não, bicho, não tem avião desse tamanho não pra levar 16 pessoas, não. Porque no mínimo precisava de 16 pessoas pra fazer o show. Falou, não, se é 16 pessoas, esses avião da TAM e da Gol. Não tem não. Aí ele falou, cara, tem um cara ali que tem um Bandeirantes. Não sei bem se tá voando, se tá tudo bem, não. Pergunta lá pra ele. Aí chegamos lá, Bandeirantes foi o primeiro avião da Embraer. Primeiro avião da Embraer. Aí fui lá, conversei com o cara, tá? O cara falou, ó, só tinha uma hélice de um lado, que eles estavam arrumando. Aí ele falou, não, até amanhã tá arrumado. Eu falei, quanto que é? Ele falou, 13 mil. Eu falei, pô, 13 mil, vendi A por conta 35. fechou. Eu falei, cara, então amanhã tá bom o avião? Não, amanhã tá bom. Zero. Amanhã põe a hélice, já testa em voo já. No outro dia, cara, parece nós lá. Primeiro, aí mandamos com o caminhão no domingo as coisas, chegou lá na segunda e tal. Beleza, no outro dia, estamos nós lá. A ida foi tudo bem, cara. Foi tranquilo e tal. Na volta, cara, o Márcio me liga e fala assim, Anderson, a gente não pensou numa parte da logística. A gente só tinha um backline. Só tinha um jogo de instrumento, né? E tinha que usar esses mesmos instrumentos para o DVD. E não dava tempo do avião voltar, do caminhão voltar. Caminhão. Tinha que Falou, ser cara, no vai avião. ter que botar dentro do avião. Cara, e foi entrando case dentro daquele cara. Nossa. Aí vem o japonês que era o piloto, cara. Lembro direitinho, ele me chamou e falou assim, ô Anderson, deixa eu explicar uma coisa para você, cara. Esse avião aqui é um avião antigo. Ele não tem o painel que não mostra no painel os quilos dele, né? A capacidade. Peso. Ele tem um negócio chamado pau de carga. Eu só posso decolar se ele tiver 1 metro do chão. Vem ver aqui. Quando ele me mostrou, o ferro estava enfiado no asfalto assim. Nossa. Aí eu falei, mas tem problema? Aí ele falou assim pra mim, ó. Se eu decolar esse avião, eu posso. O problema é decolar. Você acredita em Deus? Eu falei, muito. Ele falou, então pega com Deus na decolagem. Eu falei, beleza. Cara, olhava pra trás. Músico em cima dos quês, sentado em cima dos quês. Nossa. E a galera também com coragem, né? Eu falei, ó. Corajoso, viu? É que eles não sabiam muito bem da história, né? Aí, cara, do meu lado tava sentada a Beck, cara, a Marla. Ela virou pra mim e falou, nossa, você tá suando? Tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, ó, tem coisa que é melhor a gente não saber, só rezar. Falei pra ela, reza. E o Bandeirantes é o seguinte, o Bandeirantes, quando ele sobe, naturalmente ele dá uma descidinha pra depois pegar o voo de novo. Rapaz, você Na hora que imagina. ele deu a Essa descidinha. Nessa descidinha. Aí foi tudo bem, pousou em Campo Grande, lindo. No outro dia, cara, um dia lindo, cara. O céu azul. E aí tinha a dúvida, será que o povo ficou sabendo que mudou a data? Será que o povo ficou sabendo que aconteceu o evento ali naquele dia? Cara, então passa o dia inteiro lá no palco, tá arrumando as coisas. Quando é umas 7 horas da noite, o show tava marcado para as 8. 7 horas da noite, o Luan tá ali ainda, a gente tá passando um som. Cara, tinha assim uma meia dúzia de fãzinha na frente do palco, assim. Caramba. E o lugar era muito grande, cara. Ele olhou pra mim e falou,
o povo não ficou sabendo, né, bicho? Eu falei, não, tá cedo ainda. Eu sempre muito positivo. Tá cedo ainda, bicho. Isso aí não, fica tranquilo. O povo que era a última semana de uma novela que o povo tava assistindo muito. Eu falei, não, depois da novela o povo vem, depois das 9. Beleza, aí fomos lá no hotel, tá tomando banho. Cara, quando a gente volta, que a gente entra lá, um anfiteatro, assim, um lugar lindo, assim. Quando a gente entra por cima, assim, ó, teria a visão de todo o anfiteatro. A mãe do Luan tava na van com a gente, ela abriu a cortina e viu alguma coisa, fechou a cortina e começou a chorar. Falei, cara, das duas, uma. Ou ela viu muita gente tá chorando de emoção, ela não viu Não ninguém vi tá ninguém. chorando de tristeza. Quando eu abri, cara, era gente. Deu Pessoal tudo gritando. 85 mil pessoas, ficou 20 mil pessoas pro lado de fora Nossa. ainda. O DVD foi um regaço. Logo depois a gente lança pela Som Livre, começa as coisas a acontecer. Depois o primeiro ele começa a participar dos programas da TV, da Record e tal. E um dia, nesse mesmo ano, ainda no mesmo ano, 2009, eu tentando com a Som Livre para colocar no programa da Globo, cara, que eu sabia que era só na hora que Faustão? fosse na Globo que ia estourar e tal. Não, mas pra chegar no Faustão, você tinha que ter que fazer outros programas antes. Tem que ter um lastro ali. É, né, aí, direitinho. cara, Eu lembro desse programa aí. me liga um amigo meu, Daniel Rigon, que é diretor artístico hoje, que é AR, na verdade, da Universal Music, e na época ele tava na Som Livre. Ele me ligou e falou assim: Anderson, você vai fazer o seguinte, cara, tem uma missão pra você. Eu falei, o quê? Ele falou, o Rogerinho Vaz, que é o diretor musical da Som Livre, ou da Malhação, da Globo, me ligou e ele queria perguntar se eu tinha contato do Felipe Dilon, porque a escritora da novela fez um papel, um personagem do Felipe Dilon, uma participação dele de 2 semanas, lá dentro da Malhação. Só que eu falei pra ele, cara, que eu não sei, eu não tenho do Felipe Dilon. Então o que você vai fazer? Você vai ligar pra ele e vai convencer ele a botar o Luan no lugar do Felipe Dilon. Cara, aí eu liguei. Eu tinha dado uma pesquisada no Google assim, que o Felipe Dilon parece que estava internado, negócio de clínica de recuperação e tal. Aí eu falei, cara, você não vai conseguir falar com o Felipe Dilon, não, velho. Mas eu tenho a solução do seu problema. Um menino que tá fazendo muito mais sucesso que o Felipe Dilon veio pra ficar, é no sertanejo, não tem nada disso. O cara falou, velho, eu preciso resolver o meu problema. Você garante que vai levar o dia? Eu falei, garanto, o menino tá ficando conhecido, faz show pra todo quanto é lugar aí já, velho. Muito mais que o Felipe Dilon. Ele, então, beleza, você consegue estar aqui logo depois do Natal, no dia 26? Eu falei, consigo. No dia 26 a gente tava lá. Quando a gente chega lá, cara, que eles vão explicar o papel, ele ia ficar 2 semanas aparecendo todo dia, sendo o Luan Santana mesmo. Nossa. Cara, depois disso explodiu. Aí passou em janeiro a Malhação, ele ficou 2 semanas lá. Logo depois veio o convite do Faustão em fevereiro e aí explodiu. Cara, pra você ter uma ideia, no ano de 2009, eu começo vendendo o cachê ali de 1.000, acabo o ano vendendo a 100, começo o outro vendendo a 100 e acabo vendendo a R$ 1 milhão. Caraca. 2010 no, E o que mesmo ano. passou na sua cabeça? E aí, dentro de 27, com 27 anos ainda, antes de fazer 28, eu consegui meu primeiro R$ 1 milhão. Que legal. E a reflexão que você fez nesse momento, você olhou pra trás da jornada e você falou, deu certo. Cara, neste momento que tá acontecendo tanta coisa, você não para pra pensar, não. Que você tá no meio ali. Você acredita que eu faço esse pensamento, essa reflexão hoje em dia? Naquela época Mas no furacão não ali, dava, não. você nem tinha Não, prestado atenção não. nisso. Hoje que eu olho assim e falo, pô, olha o que eu criei, velho. Que nós passamos naquele começo, olha tudo que foi construído e tal. Que ele representa até hoje, né? Então, Uhum. e o que ele representa até hoje foi pensado e criado lá naquela época. Então, hoje eu tenho essa noção, faço essa reflexão. Naquela época não dava tempo, não. Nessa transição, né? Nesse crescimento do Luan Santana, o que foi mais difícil pra você? Cara, pra mim foi virar um empresário assim, da forma que o artista precisava, com o projeto andando. Porque você imagina, contei a história pra vocês, eu vim de Guaimbê, uma cidade. Eu fui terminar o ensino médio, cara, depois de adulto. Que lembra que eu paro lá o segundo ano, depois eu já morava em Goiás quando eu fui terminar. Então eu não tinha sido preparado para ser um empresário, sentar com o diretor da Globo, com o presidente de uma grande gravadora. Então o mais desafiador, não é nem difícil, mas o mais desafiador foi me tornar o maior. Até hoje eu sou o empresário mais novo, com 27 anos, até estourado um artista Que legal. na música brasileira. Ganhei vários prêmios por isso e tal. Que legal. E nesse desafio que você passou, o que você faria diferente? Ah, cara, muita coisa.
É uma muita coisa. Porque eu faço o seguinte entendimento sobre essa frase, tá? Se você olhar para trás, o que, que você faria diferente? Cara, hoje eu tenho 42 anos. Desse momento aí, dessa fase, até hoje, eu conheço mais de 60 países, eu tive empresas fora do país e tal. Então, assim, fiz muita coisa, vivi muita coisa e aprendi muita coisa. Se eu voltar lá para trás com 27 anos e fazer a mesma coisa, não, vou fazer a mesma coisa que eu faria com 27, quer dizer que eu não aprendi nada É. com todo esse meu caminho. Então, por exemplo, tem muita gente que me pergunta isso: ah, você teria saído do Luan como você saiu, com a cabeça que você tem hoje? De jeito nenhum. Porque eu teria feito completamente diferente. Eu não teria dado essa doida, eu quero sair agora, vocês compram a minha parte aí, vambora e tal. Teria feito mais gradual, talvez teria esperado até o fim do contrato. E Então o que tem mais muita pegou coisa que pra eu faria você diferente. nessa época da saída foi a turbulência ali do emocional. Cara, muita coisa. O que eu falei pra vocês, como eu não É estava o peso, né? preparado, Pra ver com carregar ali, né? 27 anos de idade, nessa época aí com 31 já, 32, quando eu decidi vender minha parte, eu já estava muito emocionalmente assim, muito fraco. Você E, considera tipo um burnout que você teve sim, ali? sim, 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 sim. Por isso que hoje eu falo muito dessas três vozes, né, desse método que eu criei, que é o método três vozes, o espiritual, o mental e o corpo físico. Nessa época, quando eu olho para essas três coisas, eu vejo que estavam todas muito fracas Uhum. e todas gritando ali, e eu não sabia nem como identificar isso e nem como Lidar. fortalecê-las. Uhum. E é uma das coisas que eu ensino hoje para os meus mentorados. Entendi. No mundo da música é difícil, tem várias vertentes que acaba tirando um pouco o foco do profissional. Para você, o que que teria que ser a ponte mais, ou algo, né, mais importante para a pessoa conseguir sair de um profissional amador para alguém profissional mesmo, uma pessoa amadora para alguém profissional? Ó, a primeira coisa que uma pessoa tem que entender é que sem entender as regras do jogo, sem entender como que o mercado funciona, vai ser tudo muito mais difícil. Se você pegar agora, tomar a decisão de abrir um restaurante aqui sem você pesquisar antes, você já teve um restaurante aqui nesse lugar, quem são os seus concorrentes, como que seus concorrentes fazem, quem são os seus fornecedores, quem vai ser os seus clientes, qual é o preço, ticket médio aqui de um prato de comida, o que, que você vai vender e tal. Se você não entender tudo isso, a sua chance de perder dinheiro nesse mercado é muito grande. E no mercado de música, o que, que acontece? Os investidores, os empresários, na maioria das vezes, eles vêm de um outro mercado. E o que, que acontece? Eles já têm autoridade lá. Então você pegar um cara que começou com um boi e hoje o cara tem fazendas, tem um monte de boi frigorífico, o cara lá no mercado dele, ele tem autoridade. Quando ele vem para o mercado Começa do trazendo zero, né? 10 milhões de reais, ele acredita que ele vai transferir aquela mesma autoridade lá para o mercado daqui. Não vai. Não E vai. não acontece. É. Eu conheço gente aí do mercado de transporte, de construtora, que o cara perdeu 10, 15, 20 milhões de reais no mercado e saiu do mercado. Entendeu? E frustrado, o artista frustrado, todo mundo frustrado. Então a primeira coisa que o artista tem que procurar é conhecer A como as regra do coisas jogo, A né? funcionam. regra. Como funciona. Entendeu? E se você fosse. Eu vou até fazer uma pergunta polêmica. E hoje, você considerando o que você tem de experiência, você acha que para um artista estourar é só essa questão da afinação, do como que ele canta, ou ele realmente ele tem que olhar para outros pilares? E quais pilares você destacaria? Cara, hoje para você estourar um artista é muitas variáveis, né? Um artista hoje para ficar famoso, ele vai precisar de muitas coisas. É a mesma coisa que para você derrubar um avião, né? Você precisa ter tanta coisa acontecendo ali junto. Cara, e eu costumo dizer que para você conseguir o sucesso, porque você tem que imaginar o seguinte, o que que é um sucesso, tá? O sucesso, ele é imagina que fosse uma grande bola de fogo aqui, e você um jogo aqui embaixo, você começa a querer acessar essa bola. Só que essa bola aqui, quanto mais perto você chegar, mais outras bolinhas ela vai soltar. Mais pesadas vão vir, mais fortes vão vir, aquele monte de bolinha caindo. Aí você leva uma bolada na cabeça, é um golpe de alguém que tentou te iludir, te vender uma coisa que não era verdade. Aí você vai mais pra cá, vem outra bolada aqui, que é um cara que falou que você tinha que comprar um ônibus, você botou todo o seu dinheiro no ônibus, só que agora você não tem show. E aí depois você vai e acessa essa bola, você consegue acessar essa bola. Quando você acessa essa bola, começa outra luta. O jogo passa para outro patamar, você Outro passa de nível. fase. Você conseguiu acessar a bola, agora qual que é a fase? Você permanecer dentro dessa bola
e fazer com que o sucesso não estrague a sua vida, porque sucesso, ela pode te trazer muitas coisas boas, como pode trazer muitas coisas ruins. E é o primeiro que vem piscando na cara, assim, ó, quando você acessa essa bola, vem uma coisa escrita assim, vaidade. Embaixo da vaidade tem álcool, mulheres, prostituição, né? Amigos falsos, caminhos errados, um monte de coisa que você pode tomar a decisão de ir para aquele caminho errado. Mas quando você sobe esse jogo, você vai subindo ali, e determinado em quê? Cara, eu já vou avisar quem tá vindo lá embaixo, que aqui por aqui vem uma bola aqui, que são os enganadores, são os golpistas. Ó, não vem por aqui não, que aqui tem golpista. E você vai se preparando no caminho para multiplicar e transformar na vida das pessoas quando você acessar essa bola e ajudar quem tá lá embaixo. O que começa a acontecer? O seu cérebro começa a entender que o sucesso é tão bom porque você está abençoando tantas pessoas que se você sair desse sucesso, você vai parar de abençoar essas pessoas. E o sucesso não é só sobre você, é sobre a multiplicação e a transformação na vida das pessoas. Só que para o artista entender isso, cara, a gente tem que ir lá para a espiritualidade. O seu espiritual tem que estar conectado com Deus, porque se você estiver conectado com Deus, você vai entender que Jesus Cristo, quando veio nessa terra aqui, ele não fez mágica. Qual foi um dos milagres que ele fez? O milagre da multiplicação. Ele não mandou aparecer, porque ele tinha esse poder. Ele poderia ter mandado aparecer ali peixes e pães suficiente para que 5.000 homens comessem. O que ele fez? Ele falou, não, traga o que vocês têm até mim. O que tem? 5 pães e 2 peixes. Beleza, isso que eu falo para os caras. Comece com o que você tem e multiplique isso que você tem. Então tem que ter uma coisa física. Teve que ter os 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus multiplicou isso, mas os 5 homens comeram e conta a Bíblia que foi tirado um monte de outros cestos com restos dos pães e dos peixes ainda. Sobrou, né? Sobrou. Beleza. Então ele fez com o que ele tinha, depois da multiplicação sobrou. No milagre da transformação, o que ele fez? Ele estava em uma festa de casamento. Naquela época era muito vergonhoso se o vinho acabasse para uma família. A mãe dele vem nele, ele até diz para ela que não está preparado, mas era um pedido da mãe. Ele mandou fazer o quê? Ele mandou trazer os potes vazios, e aí no passe de mágica ele fez virar vinho, que ele podia ter colocado vinho ali. Uhum. Ele fez o processo da transformação. O que ele mandou vir? Os potes cheios de quê? Água. E o que ele fez? Transformou em vinho. Transformou água em vinho. Então, a pessoa que ela tem o poder de influenciar as pessoas, de impactar as pessoas, ela pode transformar na vida das pessoas, tanto pro lado ruim quanto pro lado bom. Se um artista hoje fazer uma propaganda de cigarro, pode ser que tenha jovens que não têm tendência para fumar, que falam, não, aquele cara fuma, eu vou fumar, ele bebe, eu vou beber. Exato. Ele tá mandando eu fazer isso, Influência, eu vou fazer. Ele tá mandando eu investir aqui nesse negócio errado, vou investir. Tá mandando eu investir num jogo, vou jogar. Entendeu? Então os caras têm que ter muita responsabilidade. Porque quando acessa essa bola do sucesso, vem duas responsabilidades que, no meu ponto de vista, se o espiritual dele estiver ligado, ele vai usar isso só para o bem, que é transformar e multiplicar na vida das pessoas. E aí você não vai ver o cara depressivo, com um monte de problema emocional, porque o cérebro vai entender, cara, a gente não pode ficar doente, velho. Olha o tanto de pessoas que a gente está multiplicando e transformando a vida das pessoas, entendeu? E se você fosse pegar hoje uma pergunta que eu acredito que o pessoal tem bastante também, o que motivou o Anderson do patamar que já estava, né? Criou outros negócios e tudo mais. O que motivou esse Anderson a entrar no mercado de uma forma totalmente nova? Porque eu nunca vi, por exemplo, algum empresário de sucesso, ele pegar e eu vou ensinar a minha fórmula. Então, qual que foi esse gatilho que pegou e você falou assim, eu vou trazer o meu conhecimento para esse mercado? O que você enxergou no mercado? Então, na música não existia isso, né? Nunca teve. Mas se você parar para pensar, hoje você tem grandes empresários como o Flávio Augusto, por exemplo, que também não precisava. Você acha que o Flávio Augusto hoje precisava vender curso? Não. Precisava vender mentoria? Não, mas é um propósito. Ele já falou isso várias vezes, como outros grandes empresários, né, que hoje estão fazendo esse trabalho de educação, que é um propósito. Então, para mim, a mesma coisa. Para mim, hoje é um propósito de vida. E tem outra coisa também, porque eu nunca consegui fazer o que se espera de mim, o normal. O normal era voltar para o mercado, lançar alguém, botar o dinheiro no sistema aí e acabou. Aí primeiro eu falei, não, cara. Primeiro eu acho que o sistema estava todo errado. Essa ideia que o sistema estava vendendo, que precisa de 10, 20 milhões para estourar um artista, foi a primeira coisa que eu consegui derrubar no mercado.
4 meses de trabalho, a primeira coisa hoje... Se eu parar hoje, eu já fiz uma coisa muito boa. Eu mostrei para as pessoas que... Vou fazer um teste com você. Se você fosse um cantor, eu chegava em você... Você canta, não? Não, Tá, só no banheiro. nenhum dos dois de você canta. Não. Mas se eu Não. chegar em você e falar assim... Imagina que você fosse um empresário de um artista. Eu chegar em você e falar, cara, eu vou investir 50 mil no seu artista. É garantido que o seu artista vai ter sucesso? Não, Não. Tá bom, então eu vou investir R$1 milhão no seu artista. É garantido que esse 1 milhão vai fazer ele explodir e virar um Gustavo Lima? também não. Tá, e 5 milhões vai fazer ele explodir e virar um Gustavo Lima? Não. Então, se com 5 milhões você não tem a garantia do sucesso, os 50 mil você também não tem, o que você deve fazer? Começar com os testes com 50 mil. Até porque se você já botar os 5 milhões, já lançar um DVD... Tem gente que chega, cara, primeira coisa no mercado, faz um DVD de R$2 milhões. Eu já vi artista novo fazendo um DVD de 3 milhões. Ele ainda não Nossa. testou, ele não sabe o que é o público dele. Ele não sabe o que o público dele quer, nem em que estado tá, porque o Brasil é muito grande. Entendeu? O Brasil tem estados muito diferentes culturalmente, né, dentro da música. O que ouve no Rio Grande do Sul não ouve no Pará. O É, que ouve no Pará não ouve em Minas. O que ouve em Minas não ouve no Mato Grosso do Sul. Então tá, você fez um DVD de 3 milhões, como você vai fazer para vender o show agora? Então o cara não se preparou para isso, entendeu? Então o grande problema do mercado hoje é que ninguém parou para passar conhecimento. E aí quando eu vi isso, eu falei, cara, é uma grande oportunidade aqui. Para mim, como propósito de vida e também para poder mudar essa questão. Quando também eu fiz uma pesquisa e vi que essa geração de artistas hoje é a geração mais doente emocionalmente falando, é nunca verdade. se consumiu tanto remédio, nunca se consumiu tanto álcool, Os problemas que É passam. e verdade. tantas outras coisas aí entre os artistas, cara. Nunca tivemos, agora recentemente nós estamos vendo aí artistas parando, ficando tempo sem parar, para poder se tratar de algo que deveria ter sido tratado lá atrás, É. entendeu? Então hoje o meu propósito de vida é mostrar para esses artistas, se ele não tiver alinhado as 3 vozes dentro dele, o espiritual, o mental e o corpo físico, vai dar problema em algum momento. E agora fala um pouquinho pra gente, que a gente tá vendo a movimentação nas suas redes sociais. Você tá lançando esse projeto novo, né, de acompanhamento, de realmente mostrar o caminho pra essa galera. Hoje, o que que você tá desenvolvendo pro cantor ali? Você vai trazer essas técnicas, você vai trazer esse conhecimento? De que forma vai ser feito isso? Vai ser... e a gente até viu, né, o movimento presencial que você vai trazer aqui para São Paulo, que está movimentando muito o mercado da música, o pessoal está comentando. Explica um pouquinho para a gente a dinâmica de você entregar essa questão do ensino. Ó, no dia 29 de outubro agora, a gente vai ter um evento aqui, que é um evento onde vai ter investidores, vai ter contratantes e tal. Porque as pessoas reclamavam muito, os artistas, principalmente os artistas iniciantes aí, né, que tem uma carreira ali ainda pequeno, ele não sabe onde ele buscar esse network, onde ele buscaria. Então a gente pretende agora levar esses eventos para o Brasil todo, para proporcionar um ambiente ali de network, e ele vai sair dali aprendendo, ele vai sair dali entendendo como que aconteceu as principais carreiras do Brasil, como veio o sucesso, a luta, qual que é esses processos, o que o artista precisa se preparar, como é que se vende show, porque o artista, se ele não entender o artista, o agenda, o empresário, se ele não entender que venda é energia, e para isso você tem que estar preparado para entender tudo que vem antes da venda, porque não adianta eu explicar para o cara como é as ferramentas de venda. Se psicologicamente, emocionalmente, ele é um cara negativo, é um cara que acha que nada acontece para ele, que ninguém vai atender ele, que ele não merece ter relacionamento, que ele não merece fazer network com os caras grandes. Se não tiver trabalhado isso, o cara não vai sair do lugar. Então, por isso que nós estamos desenvolvendo esse tipo de evento agora. E é algo inédito, né? Porque no mercado também, mais uma vez, você está trazendo algo que o pessoal não Tá tinha inovando, né? parado para Inovando, pensar. exatamente. Então, a gente percebe muito, né, que na sua carreira você faz muito isso, né? Você vai quebrando padrão, Sim, né? O que que eu queria complementar? Hoje, olhando para toda a sua trajetória, aquele menino que saiu lá da cidade do interior, com 5 mil habitantes, e chegar onde você tá, você acha que o principal motivador, o principal pilar que você se apegou foi realmente essa questão de mudar a sua mentalidade e ir entendendo na dinâmica ali do dia a dia que você precisava manter firme aquele sonho, aquele projeto, só que você sozinho não ia conseguir.
você precisava de pessoas, de ambientes para chegar onde você quer chegar. E hoje você olhando para trás, você observa que esse pensamento, essa mentalidade foi o indicador, foi a bússola para você chegar onde você chegou? Cara, acredito que sim, a ousadia, coragem, determinação, ter certeza absoluta que aquilo iria se concretizar. Que é, hoje, é engraçado isso, mas hoje o Anderson de 42 anos, ele tá passando um desafio, porque é algo... Porque, cara, é muito diferente quando você tá trabalhando com alguém e é aquele alguém que aparece. É aquele alguém que tem que meter a cara. Você só dá a direção, ó. Vai aqui, você vai ficar lá 2 horas tirando Vai foto. guiando, né? Você vai ficar 3 horas hoje respondendo caixinha de pergunta. É muito mais fácil, cara. Agora, quando você precisa te direcionar e você tem que meter a cara, é muito mais difícil. Então, hoje, quando esse Anderson de 42 anos olha para aquele de 25 ali, de 26, eu busco naquele lá a mesma coragem que ele teve. De acreditar e falar assim, velho, vai pro pau. Vai encontrar no meio aí uns desafios grandes, vai ter curva, essa estrada vai ter buraco, vai ter bandido, vai ter de tudo, mas você vai ter que encarar e você vai chegar no final dela. Você vai completar essa viagem até chegar no seu propósito. Porque aquele Anderson lá, ele tinha muito pouco a perder, né? Agora, o Anderson de 42 anos tem muita coisa, tem credibilidade, tem, né, o lado financeiro, hoje eu tenho uma família, É tenho se manter na filhos. bola de fogo, igual você comentou, né? Exatamente. Então hoje os desafios são maiores do que naquela época. Mas tem muitos momentos que eu preciso buscar a coragem naquele Anderson lá, de 25 anos, que não tinha medo de nada. Legal. E qual recado você dá para esses artistas, né, que estão tentando, não consegue ter o sucesso que está buscando e não sabem para onde ir, o que fazer? O que que você poderia falar para essas Ó, eu pessoas encontro agora? muita gente hoje em dia dizendo assim, eu tô tentando aqui, se não der eu vou fazer outra coisa. Isso pro cérebro é muito ruim, cara. Todas as vezes que eu tinha plano B e C, eu perdi dinheiro. Todas as vezes. Tipo assim, ó, vem cá, nós vamos abrir um negócio aqui, mas se não funcionar, nós vamos embora para os Estados Unidos. Aí o seu cérebro fala assim, beijo, você tá numa luta aqui, se não der certo, você vai embora para os Estados Unidos, velho. Na primeira batalha você já tem um plano B. Já tem um plano B. Agora, o que eu falo pro artista é assim, ó, primeiro você tem que tomar a decisão, cara. É o projeto da sua vida? Porque música traz muita ilusão, né? De você pensar assim, pô, eu quero ser famoso. Quem não quer ser famoso? Porque chega de gente que me fala assim, eu quero ser famoso. Quero Mas por que você estourar. tá nessa? Porque eu quero ficar conhecido. Todo mundo quer ficar famoso, todo mundo quer ficar conhecido. Primeiro, a pessoa que está falando isso não sabe nem o que é. Qual é a pressão? O que muda na minha vida? Que ambiente eu vou estar quando eu ficar famoso e conhecido? Por isso que muita gente, quando chega lá, começa a ficar doente emocionalmente. Sim. Justamente por isso. Então, a primeira coisa que eu falo, o conselho que eu dou para os artistas é, cara, isso é para você? Você tem certeza? Aí tem gente que tem certeza que é para ele e decide não seguir o caminho. Aí eu falo, pô, aí é diferente, vamos lá. Se você tem certeza que esse é o propósito da sua vida, você nasceu para impactar pessoas através do seu talento, se você sentar em cima dessa caixa, você vai aprender, esse seu propósito dentro da caixa vai sentar em cima dela. Cara, toda hora ela vai ficar querendo sair, vai ficar jogando você para cima. E aí? Você vai ser feliz sendo um médico? Você vai ser feliz sendo um advogado, um dentista, um policial, qualquer outra coisa, a não ser artista? Se a pessoa falar assim, eu consigo, beleza, então toca a sua vida, não é pra você ser. Agora, tem muita gente que fala, não, eu não conseguiria, eu não vejo a minha vida sendo outra coisa, então, velho, você só tem essa opção, vai pro pau, entendeu? Investe o que você tem em conhecimento e não fique esperando alguém bater aí na sua porta e te chamar, ó, tem uma oportunidade aqui pra você. Porque a oportunidade só aparece quando você está nos ambientes certos. É verdade. Você está no lugar certo, você está com as pessoas corretas para te ajudar naquilo. Porque se você estiver dentro da sua casa, lá no interior do Goiás, lá, não vai aparecer alguém para bater lá na sua porta e perguntar se você quer ser um artista famoso. Conhecido, né? É verdade. E se você fosse hoje pontuar que a grande parte do seu público tá no começo ali. Vamos supor que a pessoa, talvez ela nem construiu uma reserva ainda para investir na carreira, ela tá tentando no dia a dia fazer, talvez até conciliar, né, um trabalho junto com a carreira de música ali. O que que você falaria para essa pessoa? Onde que ela tem que focar a energia dela nesse começo? Cara, o foco hoje é a internet. Hoje a pessoa tem uma TV na mão, que antigamente, né, como a gente falou,
se a pessoa quisesse estourar, ela tinha que ir pra Globo, pro Faustão, tal. Hoje não tem mais isso, cara. Hoje, para ficar conhecido, você tem que ter uma estratégia clara de movimento. Então, eu tenho uma estratégia que chama MDP, que muita gente está aplicando e tem conseguido bons resultados, que é a multiplicação da presença, que é você mostrar que a sua vida tem movimento, que a sua vida é dinâmica. E você consegue fazer isso hoje no Instagram, no TikTok, no YouTube, mostrar que você consegue impactar as pessoas, mostrar a sua verdade. Então, começa por ali, que é o que você tem e que é o mais barato que está nas suas mãos. Entendeu? Então tem que começar hoje pelas redes sociais. Depois, quando tiver um projeto, aí você pensa em colocar dinheiro em rádio, tráfego pago e outras coisas. Legal. E pra gente finalizar aqui esse bate-papo, que mensagem você quer deixar aí para todas as pessoas que te acompanham nas redes sociais, que tem artista, empresário, investidor? O que você quer trazer para essa galera aí do mundo da música? Qual que é a mensagem que o Anderson carrega hoje? Cara, o principal aprendizado que eu tive durante toda essa história que eu contei para vocês aqui é que muito próximo de acontecer o que você quer, sua vida vira um caos. Sua vida vira de cabeça para baixo quando você tá próximo de atingir aquilo. Por quê? Porque, cara, Deus não tem como te direcionar de outra forma a não ser destruindo, explodindo as pontes que você acha que é aquela ponte que vai te levar para aquela porta e que Deus sabe que não é aquela. Deus quer que você vá por outras pontes e que vai te dar acesso a novas portas. O que ele faz? Ele explode aquelas que não é para você ir. E quando ele explode aquela ponte que você está indo, que você tem certeza que aquilo ali que é para você fazer, a sua vida vira de cabeça para baixo. Vai sair pessoas da sua vida. Tem gente que perde amigo, tem gente que perde entes queridos da família, tem gente que fica doente. Então o que você tem que entender é que isso é um processo. E processo vai trazer para vocês algumas situações que não serão confortáveis. E quando você estiver naquele processo, cara, o meu conselho é que você entenda que isso é um processo, que isso vai passar e você vai conseguir atingir o sucesso se você não desistir. Só existe uma forma de você não chegar em sucesso hoje em qualquer área que você for fazer, se você desistir. Porque não é todo mundo que vai passar por processo. Faz sentido. É estatística, né? Todos começam, mas quem chega até lá, que continua, igual você está falando, é 1%, 5%. Exatamente. Então é isso daí. Anderson, obrigado demais aí por Obrigado, você gente. fazer parte desse nosso episódio, você compartilhar a sua história. A gente torce muito também para essa nova mensagem que você está trazendo para o pessoal, porque isso vai gerar muito impacto, já está gerando. Não é à toa que nesses últimos meses aí, né, em pouco espaço de tempo, você já está tomando frente aí nesse mercado, está transformando milhares de vidas aí pelos seus ensinamentos, né? E a gente quer também falar pro pessoal que acompanha o canal aí, se inscreve, deixa o gostei, coloca um comentário aí do que no nosso podcast mais chamou a sua atenção, pega algum trecho da história aí do Anderson, que você vai levar isso de ensinamento para sua vida. E se você chegou até aqui, escreve Anderson Ricardo pra gente saber que você assistiu até o final ali. E é isso daí, pessoal. É isso. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Anderson, pela participação. E fica ligado que os próximos dias aí a gente vai gravar mais episódios para você, para te ajudar aí na sua trajetória empresarial também. Muito obrigado, Anderson. Valeu, gente. Obrigado. Prazer enorme.